Olá pessoal, meu nome é Lucas Iglesias, eu estou aqui com meus colegas Pamela Coelho e Matheus Amaral. Nós somos parte do Grupo 11 e estamos aqui para apresentar e discutir a dicotomia entre o direito à propriedade rural e o direito ambiental. Bom, para a gente discutir o momento em que o direito agroambiental no Brasil está agora, é necessário que a gente volte um pouco no tempo. Mais precisamente na década de 60, pois foi a partir dessa década que a humanidade começou a manifestar uma preocupação maior com o meio ambiente e a gestão dos recursos naturais. Foi nessa época que percebeu uma correlação entre o crescimento populacional e a exploração predatória que resultava em uma perigosa corrida pela produção de alimentos e que tinha como subproduto uma depreciação ambiental e a escassez de recursos naturais. Foi nesse cenário que foi criado um novo conceito jurídico, a de qualidade de vida. Bom, com um antecedente fundamental para a afirmação desse conceito jurídico, a gente pode recordar a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, que já proclamava o direito de todo ser humano a um padrão de vida que assegurasse saúde e bem-estar. Posteriormente, o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais de 66 ratificou o direito a um nível de vida adequado a uma condição indispensável para a dignidade humana. Todavia, foi na esfera internacional que esse direito ganhou uma proteção com contorno de dever global. Nesse contexto, destacam-se dois marcos fundamentais que moldaram o pensamento jurídico moderno: a Conferência de Estocolmo, em 72, e a Conferência do Rio, de 92. Em 72, a ONU promulgou a Declaração de Estocolmo, recomendando que a proteção ambiental fosse integrada aos problemas globais, definindo-a como uma questão ligada à própria sobrevivência da espécie humana. 20 anos depois, no Rio de Janeiro, a segunda Conferência sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, conhecida como ECO 92, consolidou diretrizes que inseriram o meio ambiente sadio e ecologicamente equilibrado como um direito humano de terceira geração. Essa transição para a terceira geração de direitos humanos simboliza uma mudança profunda no ordenamento jurídico, pois coloca a proteção da natureza como um valor a ser respeitado como direito fundamental de toda a coletividade. Essa evolução provocou uma ruptura com o modelo herdado da Revolução Francesa, que tradicionalmente cultuava o direito de propriedade como um direito absoluto e ilimitado, submetido apenas à livre vontade do proprietário. No paradigma clássico, o exercício do domínio sobre a terra era isolado de outros elementos fundamentais do bem-estar social. Atualmente, o direito moderno cumpre função essencial para mediar o conflito latente entre esses dois valores de alta estatura: a garantia do direito à propriedade e o dever de proteção ao meio ambiente. Ambos os direitos encontram-se consagrados constitucionalmente, mas o entendimento contemporâneo é de que a proteção ambiental é um pressuposto para um ecossistema equilibrado que suporte a vida. Portanto, a propriedade rural não é vista como um fim em si mesma, mas como um instituto que deve ser mediado por limitações e restrições de ordem pública, buscando um equilíbrio harmônico entre o domínio privado e o bem-estar da sociedade e das gerações futuras. Olá pessoal, meu nome é Matheus Amaral Nunes e eu fiquei responsável aqui por dar sequência à apresentação do grupo. Então vamos lá. Dando um passo decisivo em nossa linha do tempo, chegamos ao coração do direito agroambiental brasileiro, a Constituição de 1988. E para que vocês visualizem com clareza, imaginem que, antes desse marco histórico, ser dono de uma terra no território brasileiro era como possuir um objeto qualquer que você pudesse guardar numa gaveta e esquecer. Ou seja, era permitido utilizar a propriedade de qualquer jeito, sem se preocupar com nenhuma espécie de regramento.
Contudo, com o advento do artigo 225 da referida Constituição, a Terra passou a ser tratada como um organismo vivo que pertence a uma rede maior. Nesse sentido, o texto constitucional levou o meio ambiente ao status de bem de uso comum do povo. Em outras palavras, a natureza não é mais um cenário privado, mas um patrimônio compartilhado, como o ar de uma sala. Todos podem respirar, mas ninguém tem o direito de contaminá-la para quem entrar depois. Consequentemente, a intenção do legislador, a nossa main legis, foi estabelecer um pacto de solidariedade. É como se o produtor rural fosse o síndico de um prédio histórico. Ele tem as chaves e o controle do imóvel, mas possui o dever sagrado de garantir que a estrutura não desabe para os futuros moradores, que são as nossas próximas gerações. Para viabilizar isso, a lei criou mecanismos de gestão rigorosos. A exemplo disso foram criadas as áreas de preservação permanente, que são porções de terra protegidas da atividade econômica, com o objetivo tanto de manter a harmonia na vida da natureza, quanto evitar a exploração predatória desenfreada, causando desequilíbrios ambientais irreversíveis para o meio ambiente. Além disso, temos a reserva legal, que na Amazônia exige a preservação de até 80% da floresta. Isso significa que o direito de propriedade hoje está emoldurado. Você é o autor da obra, mas a moldura da lei define até onde sua tinta pode ir. Portanto, o proprietário não é apenas um produtor, mas um gestor de recursos que sustentam a vida, assumindo o que os juristas chamam de ônus axiológico, a responsabilidade de cuidar de algo que tem um valor que o dinheiro não compra. Mas, como é que o Estado mede, na prática, se essa moldura está sendo respeitada? Para responder essa pergunta, o direito utiliza uma métrica precisa, inspirada nas lições de Otávio Mella Voringa. Imagine a propriedade rural como um tripé de fotografia profissional. Se você encurtar ou quebrar uma das pernas, a câmera cai e o investimento, que é o negócio rural, vai ao chão. A primeira perna é a produção. Todavia, as fontes deixam claro que essa produção precisa ser dinâmica e não estática. Ou seja, a terra não pode ser um cofre parado, esperando a valorização para a especulação. Ela precisa trabalhar e gerar frutos para a sociedade. A segunda perna é a estabilidade. Nesse aspecto, falamos de um equilíbrio social e jurídico. Uma fazenda que produz muito, mas ignora os direitos dos seus trabalhadores, ou desestabiliza a comunidade ao redor, é uma fazenda com a perna curta e, portanto, fora da lei. Por fim, a terceira perna é o desenvolvimento, que exige que a riqueza seja gerada de forma ordenada e justa. Dessa forma, chegamos à lei número 8.629 de 1993, que funciona como um manual de instruções desse tripé. O que essa lei faz é transformar a preservação em um dever positivo. Para entender a diferença, no direito comum, basta você não roubar para estar na lei. Já no direito agroambiental, o proprietário precisa fazer o bem. Ele tem a obrigação ativa de usar o solo de forma racional, respeitando sua vocação natural e impedindo a depreciação do ecossistema. Em suma, saímos definitivamente da era da produtividade cega para a era da agricultura sustentável. Como resultado, o sucesso de uma propriedade não é mais medido apenas pelo volume da colheita, mas pela sua capacidade de ser um motor econômico que não destrói o combustível que o faz rodar, a própria natureza. Como as fontes reforçam, a Terra hoje é uma unidade onde a conservação e produção precisam caminhar de mãos dadas. Com base no que já foi dito pelos colegas anteriormente, nós observamos que no contexto brasileiro e mundial houve uma mudança de paradigmas em relação à propriedade agrária. No lugar do que era defendido pela Revolução Industrial em meados do século XX, em que havia um foco total no aumento da produtividade da produção agropecuária, atualmente há uma abertura maior tanto para questões sociais quanto para questões ambientais, que são o cerne do nosso trabalho. Trata-se de um novo paradigma da sustentabilidade que é voltada, no final das contas, para a saúde e para o bem-estar do ser humano. O texto traz um destaque para a importância das florestas para o ser humano e para o ecossistema como um todo. Ele destaca a questão dos créditos de carbono, o equilíbrio de todo o ecossistema hídrico, do clima, a manutenção da biodiversidade. E, para tanto, ele destaca uma importante evolução na legislação, que é o Código Florestal. O texto traz uma norma do Código
referente à reserva de 80% da área de floresta em propriedades privadas que estão localizadas na floresta. Então, de todo aquele latifúndio ali, 80% tem que ser reserva de floresta. Para finalizar, eu gostaria de trazer aqui uma nota que não está no texto, mas que eu considero muito relevante para o nosso estudo. Em 2017, o Ministério Público Federal ele desenvolveu o programa Amazônia Protege. O objetivo principal desse programa é coibir novos desmatamentos e tentar restabelecer as áreas que foram desmatadas ilegalmente. O programa ele usa uma série de tecnologias de satélite. De forma sucinta, ele utiliza imagens do passado de uma determinada área que está sob investigação e compara com imagens atuais do satélite. E aí, por meio dessa comparação, eles conseguem verificar se houve ou não desmatamento naquela área de preservação. Eu destaco aqui que essas imagens de satélite já foram reconhecidas como relevantes meios de prova pelo próprio STJ nas ações civis públicas ajuizadas pelo Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal, por meio dessas ações, ele consegue atribuir embargos a essas áreas que foram desmatadas. Esses embargos geram uma série de consequências para o proprietário daquela terra, desde multa, obrigação de restabelecimento daquela área de mata nativa. E uma coisa muito importante que eu considero nesse programa e na questão dos embargos desses imóveis rurais é que as fazendas que estão embargadas, elas não conseguem crédito de financiamento junto a nenhuma instituição financeira, seja ela pública ou privada. Então, com isso, acaba que há um estrangulamento na questão econômica desses produtores rurais, o que se espera que gere redução no desmatamento. E uma questão muito importante também é que mesmo as áreas que não possuem vínculo com nenhuma pessoa física ou nenhuma pessoa jurídica, aquelas áreas elas ficam embargadas. Por quê? Para evitar que haja uma futura regularização fundiária daquele território. Porque se houver uma regularização fundiária daquele território, as pessoas vão construir, elas vão criar gado, vão plantar soja, milho, seja lá o que for, e vai impedir a recomposição daquela área de mata nativa. Uma outra consequência muito importante que o Ministério Público Federal tem conseguido nessas ações civis é que nos casos em que já existem áreas que o acesso é tão difícil e demorou tanto para ser constatado desmatamento ilegal, que às vezes já tem praticamente uma cidade construída naquela área, já tem imóveis, já tem maquinário, lavoura, animais. E aí o Ministério Público Federal ele pleiteia muitas vezes que todos os bens móveis e imóveis sejam retirados daquela localidade. Então, ou seja, a gente percebe que o objetivo do programa, de fato, é o restabelecimento da floresta, além, obviamente, das questões pecuniárias, econômicas, multas e tudo mais. Dito isso, basicamente era o que nós queríamos repassar para todos e todas. Agradecemos pela atenção e desejamos bons estudos.